bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. E vocês estão vendo quem está de volta aqui, né? Dessa vez, inteiro reformado, o Murilo pintou ele inteiro. O Murilo refez o motor e dessa vez nós faremos o jet test completo para vocês. Então, para continuar a história, eu vou dar uma passada novamente. Roda a vinheta aí, editor. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante saber quem está conosco. E se você gostou desse vídeo, você vai ver ele na água. Deixa o seu like, que é uma mecânica muito poderosa para muito mais pessoas ver esse vídeo, como muitas pessoas pediram. Inclusive, daqui a pouco o Murilo, o dono do Jet, está aqui. Ele vai contar em 1 minuto que a gente abriu espaço para ele uma história muito bacana do grupo que eles abriram. Por causa do vídeo do Jet Test, muita coisa abriu, galera. Então, se você gosta de dois tempos, preste atenção nesse Jet Test Vintage. É o primeiro jet que a gente abriu esse quadro. E vou falar um pouquinho dele para vocês. Como vocês viram, é um jet de 2,70 metros praticamente. É um jet menor que o Spark. Ele é ano 2000, certo? 91, 98. É um modelo GS da Sea-Doo, o nome dele é Six, que é o nome da embarcação. E aqui você tem um painelzinho com duas opções de mostrador. Do lado esquerdo ele mostra gasolina, combustível, e embaixo se tá o óleo, né? Ele deve apitar na cor vermelha. Do lado direito ele colocou, mais moderno, claro, um painelzinho que vocês vão ver que marca velocidade, bússola e algumas outras coisas, tá? Como vocês podem ver, não é um jet que comporta muito espaço, né? Vejam bem, naquela época o jet era para dar um rolezinho, não era para você guardar suas coisas e passar o dia. E como é um jet dois tempos, a maioria dos proprietários, como dica, chave de vela, como a gasolina é misturada no óleo, galera, não é tão difícil da vela falhar um pouco. Então, uma chave de vela, as velas sobrando. E para você dar uma partida, sempre o cold start, que é a primeira partida, é aconselhável você usar, no caso o Murilo pegou um descarbonizante, você põe nos carburadores e ajuda a partida. Ele tem uns cabos, então vocês verem que não tem muito espaço, tá? É um jet, para quem está curioso, de potência, ele tem 85 HPs. E é um jet que possui 719, 720 cilindradas. Percebam que aqui a traseira, a parte de embarque, naquela época, como eu disse para vocês, é um jet para brincar, né? Então a parte de embarque é bem menor. Vocês percebem que o Sea-Doo hoje eles carregam muito em plataforma traseira. E esse copo já é um copo plástico, né? Os dois bujões padrão, não tinha trim e nem ré na época. Aqui é o adesivo para você descapotá-lo. E o tapete ele trocou, totalmente antiderrapante, melhor que o original, acredito eu. A gente vai andar para ver. E é um modelo, pessoal, que nessa cor a gente tem um azul e branco que aparecerá hoje também. Na época era um jet muito disputado. É um motor 2 cilindros apenas, só que é um motor 2 tempos. Para quem conhece, o motor 2 tempos ele é mais elástico, ele sobe mais o giro. Então, ó, a parte de pistão e biela, né? Aqui a admissão de ar e escapamento que vem para trás. Uma coisa interessante que eles fizeram, eles eliminaram aqui na época a única coisa que não é original, mas eu acredito que para as datas de hoje, né? Os tempos de hoje é melhor. Ele tirou a bucha de carbono e fez esse sistema que tem um acoplador, um mancal, né? E ele colocou uma chave geral para cancelar a energia se fica muito tempo parado. A bateria com um pouco mais de carga, uma bateria maior. E uma coisa muito interessante que o dono fez, que eu pedi para ele deixar, que não é original, mas é muito interessante. Você que quer um som no seu jet, às vezes não quer pagar o preço que custa de fábrica, olha o que ele fez. Liga por Bluetooth, a prova d'água e você conecta o seu sonzinho, tá travado aqui e não cai, tá? Essa lateral onde ele prendeu é onde você coloca, que tem na Sea-Doo até hoje, para você prender, né, lateralmente a tracação e prender o jet ski pela lateral.
Muito simples, botão de start-stop, acelerador a cabo, né? Já vou dar partida para vocês verem. E é um jet possivelmente econômico, ele deve fazer algumas horas, acredito que acho que umas 4 horas faz, umas 4 horas andando de autonomia, que é o que o jet de hoje faz, só que é um jet 2 tempos, ele gasta mais porque mistura a gasolina no óleo, só que é de baixa cilindrada. O motor 2 tempos ele tem mais potência com menos cilindrada, essa é a vantagem. E ele sai um pouco de fumaça, vocês vão ver, porque mistura o óleo com a gasolina. Eu vou dar partida para mostrar para vocês. A chave tá aqui, é uma chave presa por mosquetão. Dica para vocês, muito mais seguro, eu gostei disso. Tem um afogador aqui do lado esquerdo. A gente já deu uma pré-partida, pessoal, porque eu confesso que eu não tô tão acostumado assim com 2 tempos. Vou dar vocês sabem, jet ski ligado dentro da água, nunca muito tempo fora da água. E eu quero ver se eu consigo mostrar uma coisa para vocês que o dono fez, ó. Tá até aceso, olha que legal. Velocidade, trip, odômetro, medição da voltagem da bateria, bússola, tá vendo? Isso é uma coisa que ele colocou, que não vem no jet, que é muito legal. E agora, desse lado você tem o abastecimento e do outro lado onde você coloca o óleo para ele misturar com a gasolina automaticamente. Na época era Bombardier, né, que também faz os aviões a jato. Gente, eu parei esse vídeo porque eu quero contar uma história muito importante para vocês. Primeira coisa, o primeiro vídeo ele foi muito criticado porque o jet quebrou. Verdade. E na verdade ele não quebrou. Ele fundiu. Fundiu o motor. Inicialmente parecia ser a vela, algum problema de bobina, mas ele fundiu. Isso acontece. Ele não tem um controle de quem foram os donos anteriores e o quanto esse jet foi malhado. Mas com o decorrer do tempo, o Murilo e o Léo criaram um grupo. E eles vão falar pra gente porque eles fizeram um motor. Então é possível você ter um jet 2 tempos e ser feliz. Sim, né? E eu queria que você falasse 2 coisas, Murilão. Do grupo que criou, logo depois que saiu o jet test no canal da Jet Lounge, que é aquela história do cara da turbina. Sim. O clube, ele surgiu porque eu e o Léo, a gente tem o GS, né? O dele é o azul, que vocês vão ver daqui a pouco. Só que é muito difícil achar informações desse jet na internet. Manutenção, algumas coisinhas bestas que dá pra você mesmo fazer, não precisa levar num mecânico. E a gente tentava achar e colocava em outros grupos e não encontrava. Eu falei pro Léo, vamos montar um grupo de jet 2 tempos, um jet club do GS. E aí surgiu essa ideia, a gente colocou no Facebook, depois que saiu o episódio, bombou, já tem mais de 230 pessoas no Facebook. Ó, que legal. E no WhatsApp, cara, o WhatsApp virou uma família praticamente. A gente tá com 130 pessoas no WhatsApp. A maioria tem o GS, o Brasil inteiro, tem do Amazonas, Curitiba, Goiás, Acre, cara, tem de todo lugar. E a gente troca muita informação de manutenção e tal. E essa história que o João tá comentando é que um colega nosso do grupo foi andar há um tempo atrás e a turbina dele estourou. A turbina dele saiu, estourou, não sei o que aconteceu. Começou a entrar água no jet, quase que o jet dele afundou. E aí ele comentou no grupo que ficou chateado e tal. E pô, a galera se uniu, fez uma vaquinha e comprou a turbina para ele. Então a gente foi atrás, mecânico ajudando para achar mais barato. A gente, cada um fez mandou para ele no Pix, né? Hoje em dia tá fácil. E cara, ele conseguiu arrumar o jet dele. Então a gente tá bem unido, o grupo é unido, não é um grupo, sabe? A galera é muito gente boa. Então, assim, quem quiser, tiver um GS, tiver um 2 tempos, tiver alguma dúvida, procura lá, Jet Club GS. A gente vai escrever aí embaixo, Jet Club GS também, é o Instagram? Isso, Jet Club GS Brasil. É isso aí, pessoal. E assim, até arrepia a história, né? Você vê um símbolo de união de um grupo que foi criado por causa de um vídeo. Sim. Parabéns. E eu queria agradecer o que eles fizeram aqui, galera. Olha só, eles mandaram fazer uma camisetinha. Olha aí, do GS. E aqui, ó, tem o GS na frente, estão vendo? O desenho dele, que é o do Murilo, vermelho, o nome Six, aqui o logo do grupo. E olha aí, obrigado, viu, gente? Obrigado pelo João.
Aí, ó, que Tem legal. uma pro Janu também, hein? Ó, já anotei pra você, foi feito pro seu tamanho dessa vez. Fala aí. Com certeza, espero que sirva. Parabéns, meu amigo. Valeu, João. A gente vai pra água, o Léo também vai aparecer com o jet dele, então vamos testar esse jet na água. Bora. Ó, galera, como vocês viram, estamos na água aqui, ó. O meninão, o Murilo. E vamos fazer o padrão. Vou fazer algumas zerinhos, cavalo de pau pra vocês verem. Pra vocês entenderem aqui como que o GS se comporta na água. Um motor 2 tempos, né? 800 cilindradas. Então, vamos lá. Bom, pessoal, como vocês viram, não tem ré. Então eu vou falar com vocês dessa maneira. Deixa eu chegar mais perto. O jet 2 tempos é um jet diferente, em que o jet 4 tempos você tem que dar partida e não pode acelerar. Ele trabalha eletronicamente sozinho para alimentação de combustível. O jet 2 tempos é diferente, você já tem que ligar bombando um pouquinho, mas é normal. Como vocês viram, é um jet muito versátil, né, pessoal? É um jet para você brincar, de recreação. Naquela época é um jet, digamos que de entrada. E você viu que ele vira cavalo de pau muito fácil. E eu já comecei a tentar puxar ali para fazer o 3.6. Eu não quero fazer para não estragar o jet do Murilo. Nesse momento ele tá andando no meu lá e tá se divertindo. Mas eu não quero estragar. A ideia é mostrar para vocês hoje, de uma vez por todas. Mas se eu vier com mais velocidade, dá para fazer quase que o 360 ou dá para fazer no cavalo de pau. É um jet que não é tão estável na curva. As quilhas são bem pequenas, né? Elas ficam aqui, ó. Então assim, é um jet que uma pessoa, se você já ficar do lado, ó, ele é bem menos estável. Eu consigo virar ele facilmente, tá? Então é um jet para 2 pessoas. Se for 2 pessoas, leve até vai, né? Que você segura. E agora seria a apresentação de ré, mas como não tem, a gente vai passar um pouco de velocidade, arrancada para vocês verem e algumas outras coisas para vocês entenderem como o GS é prático, né? Ele é divertido, diríamos assim. Como ele tem 57 litros, até que vai longe. Então, estou com a chavinha engatada aqui. Vou passar em velocidade, arrancar em velocidade máxima para vocês verem.
esse é um jet para vocês. Ele passou aqui no velocímetro, olha que detalhe, tá em nós. Ele passou aqui a 40 nós. Então diríamos que assim, já anda mais ou menos igual um Spark, aí em torno de 45 milhas, 43. Eu não consegui desenvolver porque é um casco pequeno e também a gente está num lugar marolado. Mas assim, a diversão é garantida, tá? Então, se você estiver querendo pegar um jet barato, deixa eu ir do outro lado ali falar com vocês, pera aí. Aqui ó, para parar, tem as táticas, ó. Aí, que legal. É um jet bem leve, então quando você encosta, você já consegue parar rapidamente. Bom, é um jet, galera, que depende de como ele tiver, vai te custar de 8 a 15, de repente, 20 mil reais. Depende bastante, né, de quanto ele foi usado, manutenção e tudo mais. Então assim, é um jet muito acessível. Você que está pensando em começar o jet 2 tempos, o pessoal até entendeu meio errado do outro teste que a gente fez, que a gente mostrou quebrando e tal. Não, galera, os episódios não são sempre coisas certas não, acontece. Jet 4 tempos que a gente já queria funcionar, queria fazer o teste e não deu certo. Agora vocês estão vendo, o Murilo reformou o jet inteiro, fez tudo. Então vocês estão vendo que é possível sim ter isso. E a galera do 2 tempos tá aí, ó, o brinquedão é muito legal. A diversão é garantida. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Não perde muito pro Spark, tá? Não perde muito, 85 cavalos, mas num casco menor do que do Spark. Você pega o Spark 60 ou 90 com um casco maior, olha, a diversão é garantida, viu? Eu vou até tentar fazer uma manobrinha de empinar, vamos ver se ele vai, pra vocês verem. Tô lembrando a época do freestyle, vamos ver. Precisaria ter alguém atrás segurando, você começa empinada. É muito divertido, galera, essa é a ideia, tá? Bom, eu vou botar o meu óculos agora e vou usar tudo o que ele pode fazer. Então, a partir desse momento, vocês vão ver um GS sendo pressionado a ser utilizado o seu máximo de potência e performance. Se rodar, rodou, como vocês viram, não tem tanta quilha, não é um casco dinâmico para isso, mas nós vamos fazer isso para vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, como vocês viram, é um jet totalmente versátil, tá? E aí tá a pergunta que não quer calar. Faz curva? Faz. Sinceramente, a pilotagem é bem diferente. Eu me impressionei um pouquinho, porque no começo você vê que ele escorrega, porque não tem quilha, né? Depois ele encaixa na curva. Não sei se é o casquinho em V que promove isso. Mas, cara, ele é bom de curva. Se você souber encaixar, vocês viram aí nas últimas curvas,
você vira ele dá meio que uma traseiradinha, aí você toca a mão, ele faz a curva e vai embora. É um jet de anos atrás, ano 2000, tem 21 anos o jet, e você vê que há 21 anos atrás a gente já se divertia muito e não sabia. João, você teria um jet desse? Olha, eu acho que teria, sinceramente. E aí teria de algumas outras marcas também para ir testando. Eu fui campeão de várias coisas, vários títulos que eu tive foi num Superjet preparado com motor 2 tempos. Então assim, eu teria sim, como vocês viram, eu tenho o jet de freestyle de novo, fraco, mas para mostrar para vocês. Então eu teria um 2 tempos desse sim. Bom, esse vídeo é exclusivo e dedicado ao grupo do Murilo. Ele tá lá atrás no PX300 agora, não vai largar mais. É dedicado também a você que gosta do 2 tempos, que é fã do 2 tempos. É dedicado a você que também quer comprar um jet barato. Então tá aí, ó. Rapaz, o bichinho é bom e divertido, viu? Se quiser trocar, eu troco. Ah, vamos trocar, a gente conversa. Tudo é questão de matemática. Mas tô falando aqui que é um vídeo dedicado pro seu grupo, para um cara que quer comprar um jet acessível, sim, barato, e que é possível sim você pegar um jet, fazer tudo o que tem que fazer e funcionar. Tá aí, pessoal, o teste tá feito. Isso é só o início do Jet Test Vintage. Como vocês sabem, a gente não tem jet ski sobrando, né? Um dia, quem sabe, mas por esse motivo, se você tem um jet que ele esteja bom, bonito, funcionando legal e que você queira que apareça, traga para cá, faça o que o Murilo fez. Ele abriu um grupo, ele é líder de um grupo agora que ele está ajudando muita gente, vocês viram a história. E isso é a Jet Lounge, galera. É só o começo do Jet Test Vintage e faremos muito mais. Resumindo, se você tiver um jet vintage e quiser que apareça, traga ele para cá e vamos gravar para galera conhecer. Um beijo no coração de vocês e olha, não esqueça sempre, o seu like é poderoso. Alguém quer saber como é que esse jet anda e o teu like vai falar pro YouTube girar esse vídeo e proliferar muito mais. Beijo no coração de vocês. Valeu, Murilão. Obrigado. Um abraço aí para a equipe dele, tá aí, ó. Valeu, galera. Até a próxima.